Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. O governo da Califórnia, nos Estados Unidos, assinou lei que proíbe terapias em menores de idade para mudar orientação homossexual para heterossexual. Hoje, nós recebemos a psicóloga Carla Bianca Angelucci, que é presidente do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo, e ela vai nos falar sobre a legalidade de terapias de reorientação sexual no Brasil. Obrigada, Carla, por estar conosco. O Conselho Federal de Psicologia definiu já em 1999, que homossexualidade não é doença. Qual é a determinação do Conselho Federal de Psicologia para essas terapias de reorientação sexual? Qual seja, de a pessoa que é homossexual fazer um tratamento para passar a ser heterossexual? Boa noite, Maria Lídia. Obrigada pela oportunidade de discutir um assunto que é tão importante para a população brasileira. As resoluções na psicologia são de âmbito nacional, portanto, quando nós falamos de uma resolução, estamos falando de algo que age para o território do Brasil inteiro. Essa resolução, que é número 1, de 1999, marcou o protagonismo da psicologia nessa discussão. Outras profissões, inclusive outros órgãos internacionais, depois dessa discussão, depois de 1999, começaram a regulamentar também esta questão. Tanto é que hoje o DSM, que é o manual estatístico que regulamenta, né, todas as situações de transtornos ou adoecimentos, né, em nível internacional, também não se refere à homossexualidade como uma doença. Quer dizer, nem doença física, digamos, sim, e nem transtorno mental. Exato. Não é. A homossexualidade como é uma condição. Como é que é definida? Como é? É uma condição? Isso faz condição parte da identidade. Natural da pessoa? Faz parte da identidade das pessoas. Isso quer dizer que não devem ser considerados apenas os elementos genéticos, os elementos biológicos, e genéticos, digo, não devemos pensar só numa pré-determinação da sexualidade do sujeito, e quando digo biológicos, também não devemos ficar atentos apenas à configuração biológica, ao fenótipo do sujeito, né? A existência de pênis, a existência de vagina, de seios, não é isso que determina a orientação sexual da pessoa. São os planos da convivência, da socialização, da constituição da subjetividade da pessoa. Entre psicólogos, né, eu observei, e há não muito tempo, houve uma entrevista na Veja, nas páginas amarelas, que deu o que falar, de uma psicóloga que defendia a terapia de reorientação sexual, entendendo que os homossexuais não são homossexuais, eles estão homossexuais, e que se eles quiserem mudar de orientação sexual, passar a ser heterossexuais, os psicólogos deveriam sim atendê-los. O Conselho Federal de Psicologia aceita que psicólogos atendam porque eles entendem que devam atender, ou é uma norma que psicólogo não pode fazer terapia para mudar a orientação sexual da pessoa? Então, esse é um ponto essencial. Toda a regulamentação da psicologia confere à orientação sexual o estatuto de condição do sujeito e não doença. Isso significa que todos os atendimentos psicológicos devem se pautar por esse princípio. Isso não quer dizer que pessoas não possam sofrer por conta de sua orientação sexual. É claro que a gente sabe que neste mundo extremamente preconceituoso, por exemplo, em 2010 nós registramos 260 mortes de pessoas homossexuais por homofobia. É claro que ser homossexual e se assumir homossexual, bissexual, transexual, travesti neste mundo faz sofrer. O que não se pode fazer, e isso está regulamentado em território nacional, é entender a condição, a orientação sexual como uma doença e tratar visando a reversão da orientação sexual. Quer dizer que aquela afirmação, as pessoas não são homossexuais, elas estão homossexuais, não tem qualquer fundamento científico, e o Conselho Federal de Psicologia não aceita? A ideia é que as pessoas constituem sua identidade ao longo do tempo. É claro que uma criança, um jovem, pode pensar sobre sua orientação e ir transformando sua vivência sexual ao longo dos tempos.
O que não quer dizer, nem tampouco justifica a ideia de que o psicólogo deva se pautar por uma norma da orientação sexual, seja ela, obviamente, a heterossexual de que estamos falando aqui, para fazer a reversão da criança, do adolescente, do jovem. É entender o sofrimento da pessoa por conta dela viver neste mundo. E não por conta da natureza da sua identidade sexual. Dela ser como é. Certo. Agora, para encerrar, como existe muito preconceito nas famílias, muitas vezes os pais têm muita dificuldade em aceitar a natureza do seu filho, a maneira de ser do filho ou da filha. E quando percebem que existe uma orientação de homossexualidade, querem o tratamento, buscam o tratamento. O que consequências? Acho interessante que pais saibam disso, que famílias saibam, e a própria pessoa. Que consequência pode ter para a pessoa que vá fazer um tratamento com alguém que invente, que possa fazer e que faça para mudar a orientação sexual? Então, em primeiro lugar, se alguém está propondo, né, a reversão da orientação sexual do seu filho, da sua filha, da sua própria, por favor, denunciem isso ao Conselho de Psicologia da sua região. Não está autorizada esse tipo de prática, não está autorizada. Quer dizer, não é apenas questão ética, não é charlatanice isso? Então, isso está fora daquilo que a psicologia cientificamente tem produzido. Gostaria de destacar, para finalizar, que nós respeitamos as diferenças religiosas, né? Nós sabemos o quanto a subjetividade das pessoas é afetada pelas suas crenças, pelos seus valores. Mas isso não pode ultrapassar o respeito à diferença, às diferentes crenças, às diferentes organizações da sexualidade. Ok, e eu agradeço muito sua entrevista. Obrigada. Boa noite.